Olá, tô aguardando o instrutor, daqui a pouquinho ele chega. Bom dia, bom dia. Olá, tô aguardando o coronel, daqui a pouquinho ele vai chegar e a gente vai começar a nossa live. Sejam todos bem-vindos. O tema de hoje é um tema bastante interessante. Eu mesmo quero entender melhor o que é essa história de 4.0. Ó, nosso convidado chegou. Deixa ele mandar o convite. Estamos aguardando. Olá, bom dia, coronel. Como Bom vai? dia, tudo bem? Como é que tá você? Tudo bem. Aqui tá chovendo um pouquinho, tá um friozinho gostoso, mas tá tudo bem, né? Enfrentando esse momento aí de pandemia, a gente começou a inovar, trazendo alguns ilustres convidados para poder falar um pouquinho aí com o nosso público, né? Nossos alunos, nossos clientes. E eu vou começar então aqui, enquanto o pessoal está chegando, vou me apresentar. Muita gente, se não me conhece, eu sou Clara Martins, sou CEO da Casa do Agrimensor. A Casa do Agrimensor já tem 11 anos de mercado e, além da parte de vendas de equipamento, a gente faz cursos de capacitação, manutenção e aferição. E temos alguns parceiros especiais, assim, como o nosso Coronel Salomão, que vai falar um pouquinho. Quem é o Coronel? Bom, desculpa estar botando e tirando o óculos aí por causa do reflexo Tem nada não, no é charme, é charme. Pode ficar celular, à vontade. charme, tá certo. Bom, sou o Coronel Salomão, conhecido mais como Salomão Santana, professor e consultor. Sou coronel do Exército Brasileiro, estou na reserva remunerada há algum tempo já. Durante minha vida, trabalhei sempre com a área de gestão. E quando decidi passar para a reserva, me preparei para estar passando minhas experiências, minhas vivências para os mais novos, principalmente. E aí eu criei um movimento Salogística, visando construir competências. Nós Bom, estamos num mundo que está cada vez mais veloz, as distâncias estão ficando mais curtas, as dificuldades são, mas as oportunidades também. Pensa na medida. Mas é isso, perfeito. Clarinha. Eu falo demais, começa a conduzir aí seu bate-papo. A gente está dando já um tempinho, porque o pessoal vai começar a entrar, né? Aí é normal esses primeiros minutos a gente conversar um pouquinho. Mas assim, Coronel, eu te convidei porque eu queria entender o que é essa questão aí de 4.0. Eu estou pensando que é a minha idade desse ano, não é não? Bom, pode ser até que seja. Eu só te dava 18 anos, não dava 4.0. Mas o que vem a ser essa questão de 4.0? Tanto se fala em indústria 4.0, logística 4.0, Isso. engenharia 4.0. O que vem a ser Eu quero isso? saber Na se realidade, depois dessa sua explicação, Coronel, eu posso dizer que eu vou ser Clara 4.0. com certeza você já está sendo Clara 4.0. Porque nós estamos justamente nesse momento agora utilizando o que é 4.0, uma conversa 4.0. Que Hum, por isso que eu geralmente eu falo que nós temos que aproveitar as ameaças e transformar em oportunidade. Por exemplo, a pandemia, que é uma ameaça para todos, inclusive sim. eu que sou um pré-idoso, estou já no grupo de risco, e não interessa agora os motivos, mas porque já mostra que eu tenho mais do que 4.0, certo? Mas nessa ameaça de pandemia, onde existe a necessidade de um isolamento social, parcial ou total, essa é uma grande discussão que tem hoje no mundo todo, mas a gente tem Sim. que buscar fazer dessas ameaças uma oportunidade. E hoje esse bate-papo é justamente uma oportunidade que está surgindo de um papo 4.0. O que é Certo. um papo 4.0? Aí me Sim, permita ser um pouquinho professor em pois não. lembrar a origem dessa questão 4.0 que hoje está tão na fama, a indústria 4.0,
logística 4.0, engenharia 4.0, Clara 4.0. E mais o que realmente está acontecendo? Se a gente for lembrar a história, lá em torno de 1780 e algumas coisinhas, surgiu a primeira Revolução Industrial. O que vem a ser a Revolução Industrial? A maneira diferente de se fazer as coisas. Até a primeira Revolução Industrial, nós tínhamos a questão de trabalho de artífice, de artesanato, de manual, feito pelos artesãos, certo? Sim. Onde começou, inclusive, o comércio, onde a gente fazia, o ferreiro fazia uma enxada e o agricultor plantava seus hortifrutis. Mas chegou um momento que, como é que eu troco uma baleia por galinha? E aí surgiu o dinheiro. Mas isso é outro papo. Dentro dessas evoluções, chegamos à indústria 1.0, a primeira revolução industrial, 1700 e pouco, que foi justamente o advento da máquina a vapor, substituindo o trabalho manual. Depois disso, 100 anos se passaram, aproximadamente. Não vamos tanto a precisão histórica assim, mas em 1870 e poucos, ou quase 100 anos depois, surgiu a segunda revolução industrial, que foi justamente a energia elétrica, que veio tornar os tempos modernos de Charlie Chaplin. Ou seja, você começou a utilizar, a indústria começou a utilizar energia em substituição à máquina a vapor pela sua eficiência, e surgiu a produção em série, o Fordismo, que modificou o mundo. Correto. E isso se passou 100 anos. Até 1969, quase 1970, quando surgiu a terceira Revolução Industrial. Olha que as revoluções industriais surgiram basicamente a cada 100 anos. Isso. Certo? Então, o que aconteceu lá em 1960, que Clara não era nascida ainda, certo? Não. Que era justamente o quê? A utilização da automação através da tecnologia da informação. E começou o quê? A substituir o trabalho rotineiro do homem por aquilo que é uma automação. Bem, chegando aí na 3.0, aí não chegaram a se passar 100 anos, passou em torno ali de 2000, uns 30 anos, vamos dizer assim, não chegar aos 40, mas aos 30, lá em 2000, começou a surgir a indústria 4.0, ou seja, a quarta revolução industrial que nós estamos vivendo. E qual é ela? A primeira foi a vapor, a segunda a energia elétrica, a terceira a tecnologia da informação, que depois começou a ser chamada atualmente de TIC, tecnologia de informação e comunicação, não é um tique nervoso, não certo? É, né? E agora o cyberespaço e inteligência artificial. Ou seja, menos de 50 anos, provavelmente quase 40, mudou-se uma forma de trabalhar. E é aí que nós temos hoje de nos adaptar à indústria 4.0. Ou seja, a forma de fazer. O que é que mudou nisso? As distâncias ficaram pequenas. Eu estou aqui na minha residência, Clara na sua, na residência, quem está nos ouvindo aí, sei lá onde, pode ser na China, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa. Ou seja, o cyberespaço transformou o mundo pequenininho. Até parafraseando Richard Bach, dizendo que longe é um lugar que não existe. Na quarta revolução industrial, longe é um lugar que não existe. Porque tudo está ali. Tanto as minhas oportunidades, quanto as minhas ameaças. Tanto os meus pontos fortes, como meus pontos fracos, tem que se adaptar para isso. Beleza, Clarinha? Beleza. Eu acho que eu estou nessa Clara 4.0, viu? Com certeza, já estamos fazendo um live Salomão 4.0, porque eu venho me preparando para isso há muito tempo. E como a gente fala lá, né? Não vamos fazer de uma ameaça ou do limão uma limonada. Eu prefiro que a gente busque fazer um mousse de limão, que é muito mais gostoso que a limonada. E agora estou entrando no mundo do cyberespaço. Salomão 4.0, vou fazendo um live, já é o terceiro ou quarto live que eu estou treinando em fazer, e toda hora o pessoal me dando feedback, olha, não pesque não olhe para o lado, não sei o quê. Mas estamos chegando lá. Eu sou um pré-idoso. Aqui fique tranquilo que todo mundo é de casa. O Renato Giordano está dizendo que está no Mato Grosso do Sul acompanhando a gente, tá vendo? Que chique. Mostra que os espaços estão cada vez menores.
Pronto, todos vocês que quiserem participar com questionamentos, a gente aos poucos vai introduzindo as perguntas. Bom, Coronel, já entendi o que é 4.0, tá? Já estou me atualizando. Agora eu queria trazer para a realidade da engenharia. O que é que isso vai impactar hoje para os engenheiros de todas as áreas, não só dos agrimensores? Bom, Engenharia em Clara, geral. bom, a sua pergunta é muito pertinente, mas antes de falar de engenharia especificamente, eu queria Ah, falar da própria indústria 4.0, do mundo 4.0. O uhum, que vem a ser esse mundo 4.0? Como a indústria, a engenharia, a logística, o comércio está se adaptando e, queira ou não, a pandemia do Covid-19, ele está auxiliando ou estimulando ou forçando a adaptabilidade, que é uma habilidade do ser humano, a nós nos adaptarmos. Ou seja, está sendo ruim, muitas vidas estão em risco, sim, muitas, certo? Mas também a gente tem que aproveitar as oportunidades para melhorar. E nós temos que fazer isso. E essa pandemia, queira ou não, está estimulando. Está estimulando o comércio eletrônico, está estimulando o home office, está estimulando a capacitação à distância, como a gente está fazendo, utilizando sim, as diversas ferramentas. E isso é o que é o desafio e o bacana da indústria 4.0. Não existe uma verdade absoluta. A verdade absoluta existe até o momento que você faz com que ela mude. E nós, como pessoas, temos que buscar mudar a cada dia. Eu, Salomão, tenho que buscar hoje ser melhor do que o Salomão de ontem. Isso, a indústria, ou o momento 4.0 exige de cada um de nós. Nos reinventarmos, nos adaptarmos, porque não sabemos o que vem amanhã. Não verdade. sabemos o que vem amanhã. Pode E vir esse coisas momento, boas, diga, pois não, Clara? te cortei. E esse momento fortalece isso muito, esse sentimento, né, para todos os brasileiros, acho que para todo mundo. A gente ficou agora ainda mais incerto do que vem amanhã, então a gente tem que estar apto a se adaptar. Confere, Coronel. Positivo é justamente isso que eu iria colocar, e que tem uma palavrazinha que é modismo para alguns, mas na realidade, mais do que nunca, ela se encaixa como uma luva na situação que estamos vivendo, na era do conhecimento e da indústria 4.0, que é a palavra sustentabilidade. Muita gente pensa que sustentabilidade está ligado a se sustentar ou natureza. Não. A Isso. sustentabilidade tem três pilares básicos, como a maioria, eu acredito que seja de engenharia, mas vamos falar de forma ampla, que estamos num ambiente aberto, Sim. que um corpo, para se manter em equilíbrio, ele precisa ter pelo menos 3 pontos de apoio. Isso eu aprendi de verdade, no curso de montanhista que eu fiz. E toda vez que você não tem 3 apoios, você cai. Então, no mundo, para você estar estável, no mínimo, você precisa de 3 apoios. Coronel, Certo? além de tudo, o senhor ainda fez curso de montanhista? Entre outras coisas. É o tempo desocupado que eu tinha na vida. Mas foi um dos presentes do meu exército que me favoreceu eu fazer o curso de montanhismo. E isso aprender uma coisa que eu levo para a vida, que é a parte do equilíbrio. Nós temos que buscar o equilíbrio. E a sustentabilidade tão falada hoje é justamente a questão de equilíbrio. Equilíbrio em Sim. quê? No Hum, ambiental, sim, no produtivo ou no econômico e no sim. social. Então, talvez a gente esteja nessas desespero ou ansiedade que a gente vive no tempo moderno e ainda agora no momento de isolamento mais ainda, mas nós temos Olá, nunca perder esses 3 focos, que é da produtividade, ou seja, da economia, me manter produtivo e vivo, ter um meio ambiente sustentável, limpo, possível de ser usado cada vez mais e por outras gerações, e ter uma sim, convivência harmônica. E é sim. esses 3 pilares que eu aproveito para dar uma dica para quem está querendo entrar no mundo do 4.0, que também esses 3 pilares a gente pode fazer uma ligeira adequação para o 4.0. Primeiro, Sim. na produtividade. Eu tenho de usar o cyberespaço, a inteligência artificial, as ferramentas disponíveis na internet para aumentar a minha competitividade, a minha produtividade, fazer cada vez mais com menos e com mais qualidade.
E eu posso fazer isso? Posso, não é reduzindo mão de obra. Pelo contrário, é dando oportunidade para mão de obras. Agora tem uma questão. Sim. Hoje nós não temos mais espaço para mão de obra não qualificada. E cada dia que passa, uma mão de obra não qualificada vai ter mais dificuldade a se inserir no mercado. E aí vem Eu, o segundo ponto de preocupação. Pois não, Clara? eu ia aproveitar esse seu gancho, justamente para falar que a Casa do Agrimensor ela sempre se preocupou com essa questão de qualificação e aperfeiçoamento profissional. Por isso que a gente está assim, há 11 anos fazendo cursos de qualificação, aperfeiçoamento, que inclusive a gente, em primeira mão, para todos que estão participando aí da nossa live, muito provavelmente essa semana a gente tem uma novidade do EAD, né, com você, né, Coronel, com a Salogística aí como parceiros, e vamos trazer muito mais novidades 4.0 para os nossos clientes e alunos, justamente focando nessa preocupação de qualificação do profissional para ter esse diferencial nesse momento que tão atípico, né, Coronel? Desculpe aí, mas eu tinha que aproveitar o gancho. Não, mas está certo, o seu exemplo está bem, e era o exemplo que eu ia dar também. Hoje, qualquer Ah, operação, por mais simples que precise, no varejo, por exemplo, eu preciso sim, lidar com a máquinazinha de cartão de crédito. Se eu sim, estou numa engenharia, eu preciso ter elementos, uma régua eletrônica e outras ferramentas que vai facilitar, inclusive, a nossa vida. Certo? Tem exatamente. aí o QR Code, inclusive foi fruto de um prêmio há pouco tempo atrás, é dado pelo CREA. Em vez de eu estar andando num canteiro de obra cheio de planta, eu ando com o meu celular e cada cantinho tem um QR Code. Eu faço uma fotografia daquele QR Code e a planta se abre no meu celular, no meu tablet, no meu computador. Isso tudo é você estar utilizando o cyberespaço, a inteligência artificial, as ferramentas existentes para fazer mais com menos. O outro ponto que a gente não pode deixar, já que isso é um tripé, são 3 pontos. Um é a produtividade. A questão ambiental, não podemos negar, mas Sim, temos que buscar o equilíbrio. Nós temos de fazer para preservar o nosso meio ambiente. Mas, em compensação, não podemos deixar de produzir. E aí entra um foco principalmente da redução de desperdício, ou a filosofia Lean, que visa especificamente a você ter racionalização, né? Racionalização das suas atividades, visando o quê? Eliminar desperdício. O desperdício é ruim para todo mundo. É ruim para o meio ambiente, é ruim para a economia e é ruim para o social. E o último tripé, para não falar muito, senão eu vou sair daqui 10 horas da noite, é justamente a questão social, onde utilizar a inteligência emocional. Hoje, esses distanciamentos fazem com que fique mais difícil estar olho no olho, como eu estou olhando Clara, mas tem várias pessoas me olhando, mas eu não olhando vocês. E a perfeito, inteligência emocional comigo e com aqueles que eu me relaciono é de suma importância. perfeito. Tendo a questão da inteligência emocional no autoconhecimento, na autogestão, na gestão de sua equipe e na gestão do seu cliente. Isso, Porque sem o meu cliente, eu não vivo. E com exatamente. isso eu tenho que desenvolver algumas competências, como empatia e outras ferramentas, que aí tem vários cursos de inteligência emocional, tem situações que a gente pode fazer, e sempre buscando o quê? Melhorar. O desafio hoje é como é que eu posso me reinventar? Porque a educação que eu tive há mais de 50 anos atrás, se for no 5.0, estou no 5.0, não estou 5.0 não, estou quase 6, certo? Mas, Sim, por isso que eu sou pré-idoso, estou quase chegando no 6, muito certo? bem. Mas temos que estar focando nisso, em Olá, Carol. desenvolvimento, adaptabilidade, fazer melhor cada dia. E eu só posso isso através desses 3 tripés. Eu usando o espaço cibernético, a inteligência artificial, eu preocupado com o meio ambiente e fazendo redução de desperdício em tudo, inclusive agora ter o consumo consciente, não, vou ficar desesperado, não vou ficar sem. Se você começar a fazer estoque em casa, vai faltar para outro. Olá, Daniel. Olá, Certo? Vanessa. Obrigada. E a questão do social, que é estar buscando a melhor interação com todos. Tá certo?
E aí, nisso aí, a gente pode lembrar, inclusive, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, estabelecido em 2015 pela ONU, que são 17. Aí não vale a pena a gente estar aqui, porque senão eu vou falar mais ainda. Bora, Clarinha, porque senão Salomão fala o tempo todo. Olha só, a gente tem tempo, tá? A gente tem uns 20 minutinhos aí, pode ficar à vontade. Eu tô adorando, eu gosto muito de conversar contigo. Para mim, assim, é uma satisfação e eu tenho certeza que quem está ouvindo também está gostando. Mas pelo que, assim, levando para a realidade do meu negócio, digamos assim, da Casa do Agrimensor, eu percebo que a gente está no caminho, então, 4.0 também. Não é só a Clara que está 4.0, acho que a empresa em si está 4.0, porque a gente procura trazer tecnologia mais atual para o mercado, a gente procura capacitar, ou seja, atualizar o público, né? No caso, nossos alunos e profissionais. Então, eu acho que a gente está caminhando. E agora essa live também não deixa de ser a Casa do Agrimensor 4.0. Confere, Coronel, estou falando alguma bobagem? Com certeza absoluta. Inclusive, o próximo ponto que eu ia começar a falar, que você perguntou e eu não falei, é como é a Sim, engenharia 4.0. sim, por favor. A Nossos engenharia 4.0, inclusive hoje, ela está dando demonstração. Temos vários setores aqui, inclusive em Salvador, a Bahia, sendo destaque, a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, que se mobilizou e está fazendo várias coisas interessantes em prol da comunidade como um todo e principalmente para aqueles profissionais que necessitam, precisam e vão, se Deus quiser, continuar trabalhando, sim, porque não adianta isolamento se eu tenho uma logística atrás disso. Se eu tenho, sem de haver a produção atrás disso. Pergunto a perfeito. vocês que estão me ouvindo. Vamos focar primeiro na engenharia civil. Será que quem está em casa hoje não pode ter uma necessidade de manutenção de uma instalação? Com Um certeza, vazamento em casa, uma falta de energia, um aparelho que se quebre? Como é com que certeza. podemos atender isso em 4.0? Então, é esse o desafio hoje, de nós olharmos para dentro de nós próprios, para dentro das nossas empresas e verificar como é que eu posso fazer diferente. Um dos exemplos que eu gosto de dar, eu faço parte do grupo do Condefesa, que é o Conselho de Defesa da FIEB. E desde o início, muito antes até de começar o isolamento, esse grupo de empresários voltado à indústria vem buscando desenvolver a indústria do nosso Estado, principalmente a indústria de defesa, que é um nicho de negócio que pouca gente anda. E dentro dessas ações surgiu a pandemia, o isolamento, e começou a surgir. E como eu faço parte de outros movimentos, de outros grupos, um certo grupo que é mais vocacionado às questões climáticas, às questões ambientais, trouxe uma demanda. Poxa, nós precisamos, os profissionais de saúde, os profissionais que estão na ponta da linha, precisam de uma máscara chamada self-mask, que é uma máscara de acetato que ela cobre o rosto todo, como se fosse uma lente de óculos, só que ela cobre o rosto todo. Uhum. Por quê? Que protege o profissional que está em contato direto de receber fluidos pelo olho, porque a máscara protege a respiração, mas e os olhos? E o restante da face? E não tinha essa máscara. Tanto não só aqui isso acontecendo, mas o que aconteceu na Bahia como um todo. Um grupo de engenheiros parou para estudar, olhar soluções e começou a fazer o suporte da máscara, tipo uma tiara que prende na testa, na cabeça, para ela ficar fixa na face. Começou a ser produzida na impressora 3D. Hoje nós temos medicamento feito impressos em impressora 3D. A impressora 3D hoje já é uma realidade. E ela serve para tudo. A engenharia tem que usar cada vez mais em protótipos e em soluções, como eu dei esse exemplo da máscara, que é fato real. Fato que aconteceu agora. Está acontecendo agora. A produção da fábrica que montaram aqui em Salvador, lá na área do Cimatec Park, está produzindo mais de 1.000 máscaras dia, fornecendo para hospitais públicos e privados, para policiais, para elementos de segurança, elementos de indivíduos que estão trabalhando na área de limpeza. Ou seja, é a solução. Eu tenho que sair da acomodação.
e eu só faço isso me capacitando. Eu só Para faço mim, isso estudando. para a realidade, bom dia, claro, o curso EAD da Casa da Agrimensor está preparando, é surpresa, tem data de início, ó, o Bruno já está interessado. Bruno, essa semana já tem novidade, viu? Fique acompanhando, que inicialmente a gente vai, na verdade, dar um presente a vocês de alguns mini cursos para vocês irem se adaptando a essa plataforma e logo, logo vem os outros cursos. Então, essa semana já deve ter mini curso disponível. Eu percebo também para a nossa realidade, Coronel, um momento assim que a gente viu uma diferença desse 4.0 para a área de agrimensura foram os aerolevantamentos, né? Que você, antigamente, você tinha a dificuldade de você estar em campo, hoje com a tecnologia você consegue, em algumas áreas, em algumas condições, fazer esse aerolevantamento com ponto de amarração e com a aeronave. Então, eu acho que a gente também está caminhando para isso. A engenharia, como tudo, e especificamente a agrimensura, e me permita aí até dar um exemplo recente da minha vida. Eu sou um cara meio rodado. E dentro da minha experiência, uma das mais recentes e mais desafiadora foi ser superintendente do patrimônio da União, onde eu fui responsável por todos os imóveis da União no estado da Bahia e, mais do que nunca, sem utilizar as ferramentas do geoprocessamento, principalmente com aerolevantamento e outras ferramentas, fica difícil. Eu falava todo dia para a minha equipe, quando eu estava lá, que eu ficava assim, abismado como é que se fazia esses levantamentos no passado. Os nossos antecessores foram heróis, combateram com aquilo que tinham. Desde o astrolábio, o navegador das caravelas, até os teodolitos mecânicos, que eu sou da época do teodolito mecânico, do nível mecânico, a estação total e a outros equipamentos, o drone, a leitura de áreas feita hoje de forma com laser point, que faz uma precisão fundamental. São coisas que nós temos que nos adequar. Não adianta, Salomão, um pré-idoso, não querer fazer uma live. Isso porque não pode. Eu não entrava no Instagram. Eu tenho Instagram, brincava até com meus alunos, Instagram, eu sei lá como é que eu chamava. Por quê? Eu tinha resistência da própria necessidade. Eu gosto de estar face a face com as pessoas. Uma sala de aula, para mim, é uma elixir da juventude. Eu me renovo quando eu estou ministrando uma palestra, uma aula, um bate-papo como esse. E além de estar crescendo, porque eu estou revendo conceitos, eu estou aplicando minha massa cinzenta, estou me mantendo produtivo, certo? Mas eu tinha uma certa reação a Facebook, Instagram, o tal do Twitter, não entrei lá ainda, estou pensando um dia fazer umas pazes, né, chamar ele para tomar um café e conhecer melhor esse tal desse Twitter. Mas é uma necessidade. É uma necessidade. Capacitação, aprender, autoaperfeiçoamento, aprender com as experiências dos outros, com as vivências dos outros, é fundamental. Bora lá. Eu acho que exatamente esse momento de pandemia nos forçou a isso, né, Coronel? Também confesso que essa é a nossa segunda live, viu? Você é o nosso segundo convidado. Ainda vou criar uma série já. Já tem convidado para quarta-feira, que a gente vai falar sobre questões de dados. Mas eu quero te perguntar uma coisa, Coronel, que eu acho que também é importante passar isso para o nosso público. O Marco, semana passada, trouxe um dado que 11% só do território nacional é que estava cadastrado. Então, ainda tem muito trabalho, né, para os agrimensores, tem muita coisa boa que eles vão conquistar. A gente também... melhor convidado, Cláudia aí dizendo que é o melhor convidado. Também acho, viu, Cláudia? Hoje ele é o melhor convidado, também acho. Com certeza eu sou o melhor convidado de agora, porque daqui a pouco vai ter um outro, eu não sei. Mas de agora eu espero que eu seja o melhor. Sim, mas então, eu acho que essas inovações, esse bate-papo, essa oportunidade, porque essa live vai ficar aí rodando, a gente vai subir depois ela para o YouTube, o alcance vai ser muito maior do que esse momento agora. E eu tenho certeza que muita gente vai aprender com esse 4.0 e vai trazer para o
os seus desafios, né, atuais, coronel. Porque não é tão fácil, tem gente que não é tão fácil se adaptar a essas mudanças. E aí precisa de um tempo para poder reagir. Eu acho que agora começa, o tempo já passou e agora começam as reações. Clara, aí me permita fazer uma sugestão. A Diga. primeira coisa que a gente tem que ter em mente para poder fazer uma adaptação é não ter Uhum. receio de adaptar, é querer adaptar. Se eu coloco primeiro, não, eu sou difícil. Não, vamos tentar, no máximo vai errar. E Sim. os amigos vão dizer, olha, não olhe para a câmera, não olhe para o lado, não olhe para o outro. Ótimo, feedback é importantíssimo. Então não tenham medo de aventurar, não tenham medo de empreender, não tenham medo de estudar. O estudo nunca é de menos. Seja um pesquisador, um desbravador, e se lembrando daqueles que tiveram lá atrás. Aqueles que tiveram de levantar, como eu falei, estava responsável pelo patrimônio federal público da União. E quem tem que fazer esse levantamento? Será que tem que fazer esse levantamento que está aberto? Cada dia que passa, nós temos sim de descentralizar as informações e cada vez mais essas informações elas podem ser autenticadas com uma certa facilidade. Não é do tempo, com certeza, de Clara, né, de Cláudia, né, de outros que estão aí, que eu estou me acostumando a ler essas letrinhas que ficam passando aí pelo meio do caminho, mas agradecendo a colocação da Cláudia aí, que é o melhor convidado, mas fazer uma pergunta a vocês. Com certeza não é da era 4.0 da Clara, mas da maioria de vocês que estão me assistindo. Mas como é feito o imposto de renda hoje? Eu sou da época do imposto de renda feito a papel, um formulário de papel. Ele foi evoluindo para um disquete, depois... Hoje ele está totalmente eletrônico, onde os dados eles estão se intercalando de forma rápida demais. Já que eu sou um Forrest Gump, dou uma outra experiência da minha vida. Durante 3 anos na minha vida, eu fui conselheiro nacional de trânsito. Ramile Ingel está agradecendo, parabenizando hoje a nossa entrevista. Sim, pois não, desculpa. Beleza. É porque eu estou tentando também compartilhar não, com o pessoal. Você fica com essa parte operacional aí, que o empreendedor aqui, se eu for começar a ler isso aqui com as letrinhas pequenininhas que está ainda, pior ainda. Mas como eu estava falando... também agradece, sim. Por que eu estou trazendo a questão do Conselho Nacional de Trânsito? Porque muitas vezes a gente diz assim, poxa, kit primeiros socorros. Alguém ganhou dinheiro com isso, né? E foi a primeira pergunta que eu fiz. Quando eu cheguei no conselho, eu sentei junto com os outros conselheiros assim, alguém pode me explicar por que a gente foi obrigado a comprar kit primeiros socorros? E me explicaram. Na época, me explicaram que foi uma demanda vinda do Ministério da Saúde. Porque a quantidade de pessoas que, por boa compaixão e bom cidadão, ia ajudar uma outra sem ter treinamento e sem ter equipamentos mínimos, se contaminava. A mesma coisa hoje, irmos à rua sem luva e sem máscara. Então, a forma que foi... mas por que cancelaram depois? Porque evoluiu o sistema de assistência de saúde, a SAMU, que atua em quase todas as estradas, ou, quando elas são privatizadas, é serviço obrigatório do concessionário. Perfeito. Esse é um exemplo. Por exemplo, a questão de motociclista. Uso do capacete com selo de metro. Sou eu culpado também, igual o ABS. O culpado não, um dos culpados. Certo? Mas por que eu estou trazendo esses exemplos? Porque são coisas pequeninas que geralmente a gente fica falando mal de quem fez, mas a gente não procura saber o porquê e como eu posso afetar isso. Aí eu pergunto a você que hoje tem sua empresa de engenharia. Seus funcionários que ainda estão trabalhando, porque é uma das áreas que tem que estar trabalhando, fazendo manutenção, estão utilizando os EPIs corretamente? Pois não, Clarinha? Então, só para informar que a gente tem 3 minutinhos, tá certo? E que, assim, nessa área de agrimensura,
o objetivo do cadastro, né, do georreferenciamento, tanto na área de urbano como rural, é justamente fazer esse mapa único, né, para que esteja localizado o seu território, o seu terreno, sua fazenda, e que não haja problema com os confrontantes, que no caso são os vizinhos. Então, assim, eu vejo que a agrimensura é bem 4.0 também, viu? Com certeza, a agrimensura é 4.0. Nós temos uma frente de trabalho enorme, que nosso país tem uma extensão continental, e se nós não nos unirmos para cuidar do que é nosso, não só da minha propriedade pessoal, mas daquilo que é público. Porque Sim. o que é público é de todos nós. Somos nós todos sócios de uma área pública. Então, na hora que o governo federal, estadual, municipal pede um cadastramento georreferenciado, é justamente para quê? Porque ele sozinho não tem condições de fazer. É muita coisa a ser feita, muita tecnologia a ser entrada, e se eu puder dividir, eu consigo unir esforços. E aí, já que estamos terminando nosso tempo, Clara, eu gostaria de pedir a vocês dar duas sugestões, três na realidade. A primeira, Sim. vamos seguir as orientações do Covid-19 dadas pelos órgãos oficiais. A segunda, buscar sempre o aperfeiçoamento. Eu posso fazer melhor sempre o que eu faço hoje. E o terceiro é buscar a sustentabilidade na parte da palavra. E como é que eu busco sustentabilidade na base da palavra? Através da união. É o momento agora de nós nos unirmos, deixarmos diferença, seja qual for, de lado, e buscar uma união, porque a união faz a força. Uma corda, um cabo, consegue tracionar uma carga muito pesada por causa da união de pequenos fios. Beleza? Bom, Clarinha, deixo contigo para finalizar. Agradeço a todos a paciência de ter me aturado aí. Desculpe que eu falo demais, sou um Forrest Gump, mas com certeza nós vamos nos encontrar em outros espaços. Tem o espaço da Casa da Agrimensor, o espaço do movimento Salogística, que é um movimento para construir competências. Está disponível lá no salogistica.com.br e pela Casa da Agrimensor, somos parceiros. Vamos em frente, unidos, cumprindo as orientações oficiais do Código-19 e sempre buscar melhorar aquilo que eu faço a cada dia. Então, Coronel, eu que agradeço, né? Agradeço a todos que estão aí participando com a gente. Estou ouvindo muito parabéns, muita gratidão, muitas palminhas. Então, muito obrigada pela participação de vocês também. Eu estou pretendendo fazer a live pelo menos 3 vezes na semana, se for possível. Eu vou trazer esses convidados, porque é um momento justamente de unir, né? A Casa do Agrimensor e as pessoas. Bruno aqui também, a Casa do Agrimensor, parabéns, legal, bate-papo com o professor. Vai ter muita coisa boa ainda, Bruno. Thiago também agradece, porque assim, a gente sabe que existe essa carência, pelo menos na nossa área, e a gente precisa passar esse conhecimento, passar essa motivação também para nossos clientes e amigos, que isso é uma fase, mas que vai passar, e que quando passar, que estejamos todos preparados, né? E para isso, nesse meio tempo, a gente vai aprimorando, vamos trazer esses mini cursos junto com a Salogística aí, que é a nossa parceira, e logo, logo, muito boa novidade. Coronel, eu vou encerrar, agradeço mais uma vez a todos, agradeço a você, um forte beijo, não pode ter abraço, mas um beijo assim à distância para você, Coronel. E o abraço virtual também serve, lembrando que o abraço une. Vamos nos unir, caminhar em frente. Beijo. Tchau, tchau. Todos, muito obrigada, viu? Acompanha a live que vai estar no YouTube e também na nossa página. Tchau, tchau.